E hoje meu bate-papo é com um amigo, um professor, doutor, um excelente pai, um excelente pesquisador. O meu bate-papo é com o querido amigo Paulo Cruvinel. Ele vem aqui para falar de ciência, tecnologia, para falar de suas memórias, da sua família, dos seus valores, das coisas boas que só ele mesmo pode contar para a gente. Vamos nessa, você vai adorar essa entrevista. Então, Paulo, conta para a gente. Um menino, filho de um pai que tinha café. Como que era a tua infância? Conta lá. Tinha muita estripulia, nadava-se em rio, jogava bola de pé no chão. Conta um pouquinho do menino Paulo Cruvinel para nós. Ok, Kleber. Antes de mais nada, meus cumprimentos a você pelas suas várias iniciativas na área da comunicação. É uma satisfação estar aqui contigo. E nasci em Minas Gerais, sul de Minas. Meu pai, minha família é ligado não somente à área do comércio, mas também à área da agricultura. Meu pai foi produtor de café durante muitos anos. E você sabe, você ter a oportunidade de conviver num ambiente não só urbano, mas também rural, isso é bastante diferencial, porque se aprende muito com a natureza. E ali naquela época, quando se fazia a colheita do café, era sempre uma grande oportunidade para brincar, por assim dizer, lá no terreirão, no processo de secagem do café. E são muitas boas memórias que ficaram daquele período, né? São muito boas mesmo, muitas boas memórias. E que, na verdade, isso acaba se propagando ao longo da nossa vida, na linha do tempo, onde não somente a motivação para trabalhar na área de ciência aplicada à agricultura vem daquele período, como também a percepção de que não só a razão é muito importante, mas o lado lúdico de uma sociedade também é fundamental. Como você conviver com pessoas, como você compartilhar com pessoas, não só sucessos, mas também a própria discussão dos problemas e buscar a priorização desses problemas para a construção dessas soluções, isso acaba vindo de uma maneira muito forte. E eu ousaria dizer que isso um pouco vem como fruto daquele período, ainda da infância, da adolescência, onde indiretamente, ao ver a forma como a família trabalhava, como o pai trabalhava, como os companheiros, os amigos trabalhavam, em torno da questão rural, e a importância que isso tinha para os impactos no ambiente urbano, tudo isso contribuiu de forma muito significativa para que a gente se voltasse, depois de um longo período de estudos acadêmicos, a uma vida mais de ciência aplicada, olhando o processo de produção de alimentos. Então isso faz parte da história. E conta um pouquinho sobre... Fala um pouquinho o nome do teu pai e o nome da tua mãe, que deve ter muita gente falando. Qual que é o nome lá, hein? Dos velhos pais, da mãe querida. Pois é, os nomes são aqueles nomes tradicionais. Meu pai se chamava José Luiz, e minha mãe ainda conosco, morando em Minas Gerais, já com seus 86 anos, de nome Dalila. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de Dalila, da querida mãe. O que é ser filho dela, hein? O que você lembra dela? Quem que foi essa senhora tão marcante na tua vida? Fala um pouquinho do teu carinho, do teu coração, do seu sentimento por ela. É muito interessante essa sua pergunta, porque se por um lado meu pai sempre teve uma visão muito pragmática da vida, no processo agrícola, no processo do comércio, a minha mãe, por outro lado, sempre foi muito voltada a um lado mais lúdico. A música, por exemplo, sempre gostou de piano, e a poesia. Sempre escreveu poesias, tanto que mais recentemente os filhos se reuniram e, ao agrupar as suas poesias, levou à geração de um primeiro livro. E ela se animou com isso e continuou o processo da escrita de poesias e a publicação de outros livros. Então, ao mesmo tempo que nós vivíamos um lado mais pragmático, como eu mencionava,
do pai, mais preocupado com a realização dos processos do trabalho, nós tivemos a grata satisfação de termos em casa uma mãe que era professora, que gostava de música e que gostava muito da arte e da poesia. Então isso também, eu acredito que contribuiu muito, com toda certeza, para tudo aquilo que nós entendemos hoje como cidadania, como processo de sociedade. Então são essas as boas lembranças, e por assim dizer, tanto de um lado do pai como do lado de mãe, compondo um desenho quase completo, por assim dizer, né? Quer dizer, razão e emoção, mas dentro de uma medida adequada. Eu queria que você falasse para ela, eu gostaria que você, olhando lá, falasse: mãe, eu queria te falar o que é gratidão e o que é amor. Eu queria que você falasse para ela, conta para ela, fala: mãe, é isso aqui, ó. Com toda certeza. Mamãe Dalila, esse é nosso momento que o Kleber nos proporciona para expressarmos a nossa gratidão por ter a oportunidade de ser seu filho. Muito obrigado. Que gostoso, né? Ela deve estar feliz. Agora, de lá para cá, do menino que veio lá das Minas Gerais, o menino que foi estudar. Conta um pouquinho da sua trajetória, Paulo. Como que foi isso? Estudou onde? Fez o quê? Hoje, título de doutor, lógico, muito louvável, mas teve uma trajetória atrás de tudo isso. Bom, sem dúvida, no ensino básico tive a oportunidade de estudar em escola pública, ainda na cidade de São Sebastião do Paraíso. Depois, período de curso naquela época de científico, fui fazer o científico na cidade de Ouro Preto, onde tive a oportunidade ali de ter muitos bons professores. E até seria injusto não lembrar do curso básico também, com excelentes professores de São Sebastião do Paraíso, bem interessante, bons matemáticos, bons físicos. Lembra o nome? Professor Carmo, por exemplo, na matemática, professor Lobaldo, professor Zé Carlos Maldi na física. Então são professores que ficaram, de certa maneira, muito caracterizados, né, pela sua competência, pela sua didática, pela forma de ensinar. Depois, na época de científico também, na cidade de Ouro Preto, tive bons professores. E o professor Geraldo, por exemplo, na área de química, era espetacular. Então veja que vai se compondo aí um conjunto de disciplinas, né, diversas, mas que vão dando um desenho de motivação muito grande para a parte da pesquisa, para a parte do estudo, né? Mas o ponto fundamental foi na época da graduação, quando eu tive satisfação de conhecer o professor Silvio Crestana, que foi meu professor na área de estrutura da matéria, isso no terceiro ano de engenharia, na Fundação Educacional de Barretos, e posteriormente vim a ser o seu monitor. Me interessei muito pela área da física naquela oportunidade, e outros professores também marcaram época na área de cálculo, como a professora Maria Alves, professor Farid, professor Flávio Castilho, aqui da cidade de Araraquara, um grande professor de cálculo, e entre outros tantos, né, que nós poderíamos enumerá-los aqui. E a partir daí tive a oportunidade de conhecer o professor Sérgio Mascarenhas, pelo Silvio Crestana, isso em 1982, onde tive a oportunidade, numa reunião em sua residência, estávamos ali naquela época organizando um projeto sobre a coordenação do Silvio Crestana na linha da agricultura, já começando ali em 82. E o Sérgio se interessou e apoiou a criação de um centro emergente, apoiado pelo CNPq, com o Linaldo Cavalcante na época. Então eram 3 gerações que se integravam ali, né? O Silvio, que tinha sido aluno do professor Sérgio Mascarenhas, e eu que tinha sido aluno do Silvio Crestana. E depois, na verdade, tive a oportunidade de fazer também o meu doutorado e o meu mestrado na Unicamp, sobre a orientação do professor Sérgio Mascarenhas. E trabalhando sempre com aplicações, instrumentação avançada na área agrícola. Trabalhei também, é importante dizer, um período com a questão de dosimetria das radiações na linha dos eletretos. Foi um trabalho que era coordenado pelo grupo que o professor Mascarenhas coordenava aqui na Biofísica da USP, São Carlos, juntamente com o professor Gloss, né?
E fizemos um primeiro trabalho que nos deu mestrado. A ideia inicial, inclusive, era conseguir desenhar um sensor que pudesse medir água no solo, baseado na avaliação de número de nêutrons de baixa velocidade, de menor energia, decorrentes de uma fonte de raios gama e da sua interação com os hidrogênios da água, né? E ao mesmo tempo que se avançou no sensor, ao mesmo tempo houve a necessidade de se aprofundar os conhecimentos da área de dosimetria das radiações, né? Então isso na época do mestrado, depois continuamos os trabalhos visando um doutoramento. Foi quando tivemos a oportunidade de desenvolver o primeiro tomógrafo dedicado à agricultura, que foi feito numa colaboração desse trio, né? Professor Mascarenhas, professor Cristana e Paulo Cruvinel, trabalhando juntos. Isso deu origem a um doutorado na linha da automação e da instrumentação propriamente dito, ao mesmo tempo que Silvio desenvolvia a técnica e a metodologia de se usar a tomografia na agricultura, né? Tomografia de raio-x. Então isso foi, digamos assim, praticamente o primeiro trabalho concreto da Embrapa Instrumentação, naquele tempo como núcleo de instrumentação, já absorvido pela Embrapa, já se estabelecendo na cidade de São Carlos. E essa história é uma história muito interessante e, ao mesmo tempo, muito dinâmica, que nos demandou também um bocado de trabalho, de horas de estudo, de provas, de validação, né? Mas que o resultado é um resultado muito salutar, né? É um resultado que dali começam a acontecer uma série de outros desdobramentos, inclusive a própria organização dessa unidade da Embrapa, que se instalou na cidade de São Carlos, Embrapa Instrumentação, hoje Embrapa Instrumentação. Teve alguns outros nomes ao longo da linha do tempo, de núcleo a centro nacional, né? E eu diria que, sob o ponto de vista acadêmico, ao mesmo tempo que venho desenvolvendo a minha pesquisa, voltada à parte de sensores inteligentes para a área agrícola, também hoje há trabalhos muito relevantes sobre a linha de controle de pragas, que é um dos grandes desafios da agricultura moderna, um país como o Brasil, de clima tropical. Há uma grande incidência de pragas, então, nas diferentes culturas há uma demanda muito expressiva, ao mesmo tempo que nós temos o desafio de diminuir o uso de agrotóxicos, né, que são necessários para você poder ter produção em escala, mas que ao mesmo tempo é a necessidade de você melhorar as técnicas, melhorar os processos, trabalhar fundamentado nas boas práticas agrícolas, né? E, enfim, hoje você tem uma multiplicidade de agriculturas, todas são importantes, desde a ecoecologia ou da parte agrícola voltada à produção orgânica de alimentos, até a produção industrial de alimentos, por assim dizer, né? Quer dizer, mas há de se considerar sempre essa discussão de incorporar mais tecnologia no processo. E há uma série de estudos que mostram que o fator exógeno da tecnologia no ambiente é que promoveu o grande diferencial do que representa hoje a agricultura brasileira, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? E nós entendemos que, além de todas as outras contribuições do conjunto de pesquisadores brasileiros envolvidos no setor, é fundamental que isso aconteça num compartilhamento de visões e saberes, onde os saberes não estão num único lugar, né? Então é fundamentalmente importante as parcerias estratégicas, né? Então nós temos ótimas relações, não só com o setor produtivo, com empresas, mas fundamentalmente também com as organizações estaduais de pesquisa agropecuária, como também os sindicatos rurais e fundamentalmente as universidades. No meu caso em particular, tenho colaborado com programas da física e da engenharia na Universidade de São Paulo, na USP, e não menos importante, já uma parceria que já passou de décadas, né? Temos orientado trabalhos também junto à Universidade Federal
na pós-graduação em Ciências da Computação. Então é um trabalho intenso, onde você tem uma relação de construção com esses parceiros. Ao mesmo tempo que eles são nossos parceiros, nós também somos parceiros deles, né? Quer dizer, é uma mão dupla de gerar junto resultados, publicar os resultados juntos, gerar patentes em conjunto, depósitos de software e o que é mais importante, olhando sempre resultados que possam ser absorvidos pelo setor produtivo. Fundamentado, inclusive, na geração de novas empresas de base tecnológica. Uma série de pessoas que tiveram a oportunidade de desenvolver seus mestrados, doutorados em nosso grupo, hoje tem empresas tecnológicas de interesse do setor agrícola. Então, acredito que isso te dá uma linha do tempo mais ou menos esclarecedora no sentido do que vem acontecendo, né? Paulo Cruvinel também tem uma trajetória aí muito interessante, onde atrás dele, como uma pessoa nacionalmente e internacionalmente reconhecida, tem lá uma esposa muito dedicada, né? E ele vai contar um pouquinho da família também, né? Paulo, filhos, esposa, fala um pouquinho pra gente. Com muita alegria, né? Miriam é minha esposa. Temos 2 filhos, casal na verdade, a Paula Yumi e o André Akira. E família sempre é algo muito gratificante, né, Kleber? No sentido de que você procura não somente se completar como indivíduo, mas também colaborar para que essa completude se faça de forma compartilhada, né? Então é uma experiência muito boa. E nós temos procurado educar os nossos filhos dentro de uma base de princípios de que cidadania é algo relevante, que você não pode também olhar para o aspecto da tecnologia sem olhar para o aspecto da sociedade. Essas coisas têm que serem vistas juntas, mas no sentido de que vamos trabalhar e desenvolver o conhecimento para poder auxiliar o desenvolvimento de uma sociedade. Então esse é o nosso paradigma de educação para os nossos filhos, e isso acaba se multiplicando na forma que a gente, de certa maneira, vem desenvolvendo não só a nossa vida pessoal, mas também a nossa vida profissional. Agora, fala para eles uma mensagem de pai. Fala, filhos, ser seu pai significa isso. Eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, filhos, e gostaria muito que vocês levassem essa minha ideia para frente. Leva para os meus netos, para os meus bisnetos, leva para as futuras gerações o que teu pai está dizendo. O que vem no seu coração que você teria assim, vontade de falar para eles a respeito desses filhos queridos que você tem? Olha, Kleber, essa sua indagação é muito importante, ao mesmo tempo que é de grande responsabilidade, né? Ao longo da nossa caminhada de vida, você acaba vendo, aprendendo, ou até mesmo praticando uma série de diferentes situações e momentos, né, e processos, né? Mas eu acredito que um ponto que é fundamental é a escolha do bem e do mal. Quer dizer, nós temos que procurar fazer a boa escolha. E a boa escolha, ela não pode ser fundamentada exclusivamente naquilo que serve para nós mesmos. Ela tem que ser fundamentada naquilo que atende melhor o coletivo. Então eu gostaria de deixar essa mensagem, se você me dá essa abertura, quer dizer, que meus filhos possam olhar para o coletivo, procurando fazer com que as boas decisões sejam aquelas que tragam um melhor resultado para o conjunto. Então essa seria a minha mensagem para esse momento, o momento que nós passamos em uma sociedade brasileira que está, digamos assim, num momento de reorganização, de reestruturação, não só no seu aspecto político ou geopolítico, ou de importância para o próprio país ou para o mundo, né? Mas eu acredito muito que o Brasil tem um papel muito relevante a ser desempenhado no planeta. E, novamente, nós vamos voltar à questão dos alimentos, né? Quer dizer, não acredito que o Brasil vai alimentar sozinho o mundo, mas ele tem um papel fundamentalmente importante na questão
do alimento às pessoas do planeta. Não só a sua própria população, mas a população mundial. Nós rapidamente vamos estar chegando a 10 bilhões de pessoas. O Banco Mundial fala que nos próximos 20 anos nós já teremos 10 bilhões de pessoas no planeta, né? Então há uma grande demanda por produção agroalimentar e é interessante porque a agricultura da velha época da enxada do carro de boi, hoje ela depende fundamentalmente de conhecimento, depende das ciências, depende dos especialistas, mas mais do que isso, depende de todos. Porque as decisões de sociedade, elas têm que ser incorporadas numa agenda proativa de um país. Então essa é uma das agendas que não poderia jamais ser deixada de lado. E é interessante porque ela está fundamentalmente focada no coletivo, né? Então por essa razão eu conecto as coisas nessa dimensão, no sentido de entender o seguinte: é muito importante nós congregarmos as boas parcerias para podermos achar aquele denominador comum possível, mesmo com toda a diversidade que existe no planeta, para que a população, a comunidade humana, por assim dizer, possa continuar se desenvolvendo, né? Nós temos andado em momentos muito difíceis, não só nas questões mundiais como nas questões locais, mas eu acho que grande parte das soluções passa por isso que nós estamos conversando aqui. Perfeito. Agora, o pesquisador Paulo Cruvinel, que também foi diretor da Embrapa Instrumentação Agropecuária em São Carlos, tem um lado que vem da mãe. O pai ensinou agricultura e ele adora essa área. Lógico, pesquisador renomado da Embrapa, né? Mas gosta de tocar um violão de 7 cordas, gosta de tocar um piano como ninguém. Isso é interessante. Esse lado pessoal seu, Paulo, de onde vem? Para onde vai, hein? Porque quando você pega um violão, todo mundo para assistir, poxa vida. Olha, Kleber, a música, eu diria que ela é um ingrediente extremamente importante para a vida. É interessante porque quando nós fazemos uma reflexão e lembramos de uma métrica que foi colocada por Santo Agostinho, ele dizia que a música era a linguagem dos anjos, né? Então, a música ela deixa elementos para que nós possamos não somente trabalhar a própria criatividade, mas novamente ela é um grande ingrediente de aproximação social. Então, ao mesmo tempo que é extremamente prazeroso poder tocar um instrumento, e nesse particular aspecto eu tenho que lembrar novamente da minha mãe, né, que foi a grande incentivadora da própria questão musical lúdica, né, como professora que era, de piano, e enfim, a música sempre esteve presente. Gosto muito da música brasileira, que é uma das músicas mais ricas do planeta, né? Principalmente do choro, né? E então eu diria assim, quer dizer, ao longo da trajetória de vida, a música sempre esteve presente. Agora, a sua pergunta, para onde ela irá, para onde ela vai, né? É uma pergunta difícil de ser respondida, mas eu diria o seguinte: talvez a gente não saiba a resposta, mas a gente pode ir construindo passo a passo essa resposta. Quer dizer, mantendo esse status quo de continuar não somente trabalhando em ciência, mas tendo próximo a ela as artes, em particular, no meu caso, a música. Muito legal. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o povo brasileiro, para o Brasil, que está precisando de ouvir gente comprometida com a nação como você é, gente que possa dar uma motivação para esse povo brasileiro seguir, continuar, acreditar, dar força para esse Brasil voltar nos trilhos, que eu acho que é isso que a gente está precisando. Olha, eu acredito muito no Brasil, acredito muito no povo brasileiro e acho que nós estamos certamente ainda, mesmo tendo passado 500 anos de nossa descoberta, por assim dizer, né? Pelo menos no aspecto histórico, o Brasil precisa organizar melhor as suas políticas públicas
E quando nós falamos nisso, nós estamos falando na dimensão dos governantes. Há uma necessidade premente de se trabalhar com projetos estruturantes que possam trazer a continuidade daquilo que vem dando certo e deixarmos de ficarmos continuadamente renovando, reinventando coisas que já estavam estabelecidas. Hoje temos vivido problemas que já estavam resolvidos, né? Estão voltando, por uma questão de prática das políticas públicas de forma adequada. Então, acho fundamentalmente importante olhar para essas políticas públicas e trabalhar essa dimensão das políticas públicas, priorizar ciência e tecnologia como uma agenda importante para o desenvolvimento do país, que está fundamentalmente associado ao conhecimento, não só aquele conhecimento acadêmico, mas fundamentalmente também aquele conhecimento que é desenvolvido no setor produtivo. Quer dizer, nós temos a agricultura como um dos carros-chefes do próprio processo de desenvolvimento de uma sociedade. Hoje, 37% dos empregos vem da agricultura, do lado agrícola, e grande parte da nossa balança comercial depende da agricultura. Lógico que nós temos outras oportunidades em outros eixos de interesse, mas é importante colocar um olhar diferenciado para a agricultura e, de certa maneira, né, fortalecer os nossos processos educacionais. E quando nós falamos em educação, nós estamos falando em todos os seus níveis, não somente o nível universitário, o terceiro nível, mas fundamentalmente o primeiro nível. Valorizar os nossos educadores de uma maneira realmente meritória. E com isso nós acreditamos que nós podemos ter condições de termos uma melhor sociedade, melhor estabelecida, com melhor qualidade de vida, com melhores índices de empregabilidade, de tal forma que o povo brasileiro possa de fato desempenhar o seu papel, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, dado a sua abertura. Muito obrigado, Kleber. Mas eu tenho uma coisa para dizer. De poesia a letra de música. Isso eu acho bonito de te tentar provocar, né? Qual a poesia que te vem na memória? Qual letra de música que você realmente fala? Essa me comove, essa me toca demais. Olha, o cancioneiro brasileiro é extremamente rico. Nós temos muitas músicas maravilhosas, né? Mas nesse momento que você me pergunta, eu acho que nós podemos lembrar do Chico Buarque, que coloca uma música muito interessante, com uma letra maravilhosa, né? Que fala sobre o momento do indivíduo ser herói, mas que no país que ele vivia, todos andavam despidos, porque ali reinava a felicidade. Então isso mostra, quer dizer, a relação da razão com a emoção colocada numa vida de realidade, de sociedade, talvez de uma utopia para aquela sociedade que todos nós, de certa maneira, sonhamos, né? Então, essa seria a música. E quando você pergunta da poesia, né, eu posso lembrar de vários poetas, também poetas maravilhosos, né? Mas se me dá a devida licença, por que não lembrar de uma poesia da Senhora Minha Mãe, né? Que fala exatamente sobre a relação da vida numa maneira que não está somente ligada àquilo que nós conseguimos ver fisicamente, mas fundamentalmente àquilo que nós conseguimos perceber com a nossa alma. Então são esses pontos que eu gostaria de destacar nesse momento, Kleber.